como o chimarrão. Mas tudo começou na utilização das folhas mascadas ou sapecadas, num rito com um chá, caiá, a erva mate, planta mãe. Seja bem-vinda. Vamos esperar mais um momentinho. Já reserva o copo da água aí para vocês sentirem a sintonia, né? Como vocês não estão com a planta, né? A gente vai fazer pela frequência espiritual e não vegetal, né? São todos os planos, né, que a gente se utiliza. Para o outro canal também, descobri hoje que eu não conseguia fazer live a partir do outro, então estou usando aqui o que eu dedico mais para as danças ciganas, mas achei até interessante, né, essas provocações que às vezes acontecem e a gente não sabe, mas que a erva mate também tem história com aqui na região onde eu estou, União da Vitória, também tem região, também tem história, né, faz parte muito da cultura local, inclusive polonesa, e a minha ancestralidade é cigana polonesa. Então parece que vai conectando até eu estar nesse perfil aqui. Hoje a conversa é justamente sobre esse olhar espiritual para erva mate, e eu pedi para que vocês deixem um copo de água reservado, né, para que vocês sentam a sintonia, né, da erva mate. Vou deixar aqui do ladinho. Normalmente eu vou até abrir aqui. A ritualística é preparada com a própria planta, como eu tenho aqui, né? Já estou estilizada com uma cuia, com uma bomba, mas com as folhinhas inteiras, mais inteirinhas do jeito que eu, Charlene, utilizo, né? Mas para passar a sintonia aí para vocês, eu vou acabar utilizando a forma via energética espiritual, que o canalizador normalmente é a água, né? Quando a gente não vai apenas pelo éter. Eu já fiz todo o meu preparo ontem, inclusive aqui, né? Já preparei antes também, mas no físico às vezes acontece como aconteceu ali do Instagram, e são as coisas, né, que eu falei que é uma provocação. Então a medicina da erva mate, esse olhar para a erva mate enquanto medicina, né, e eu não estou falando da parte fitoterápica, existem estudos científicos de todos os benefícios que a planta erva mate tem, e hoje a gente vai falar sobre essa parte espiritual, né? De quando a gente congrega, de quando a gente vem aqui numa ritualística e vai se conectar com ela. Então, quem já participou, vou trazer leituras, visões, conversas que eu tive já com quem participou. E depois vou contar também como me conectei e por que ela faz parte da minha história, né? Por que eu estou trabalhando com a erva mate. Não é uma apropriação cultural, muito pelo contrário, sempre explico que tudo que eu venho trabalhando, tanto de medicina quanto de dança, elas vêm como num chamado e eu vou buscando as explicações, e tem muito a ver com aí a minha própria ancestralidade. Então são os sims
que eu fui internamente dizendo o legal que vai acontecendo e depois eu vou compreendendo, né? Vai vindo as coisas, aí a gente entende esse lado espiritual, né? E vão vindo as informações. Quem já participou aqui comigo, por exemplo, da ritualística da erva mate, sabe que ela é uma medicina que ela vem, né? E ela é muito mais ar, né? Ela vem totalmente, ela trabalha na região do mental. Então, o que as pessoas normalmente falam? Que elas sentem como se tivessem num sonho, né? Tem ali coisas acontecendo. Não, eu já participei de ritualísticas, então, por exemplo, com a medicina da ayahuasca, do rapé, do tabaco, e ela acontece de forma diferente, né? Então, e outras pessoas também que já participaram, que me contaram, é que normalmente você sobe muito rápido, então você não tem essa sensação, meu Deus, tô subindo, vai, não vai. Quando você vê, você já está simplesmente assim, vivenciando, né? E como a característica dela é agir pelo mental, né? Então, para quem não tem muita sensibilidade, eu garanto que do mesmo jeito, se você der a permissão, tudo é questão de permissão, né? Você vai começar a ter ou conversar assim, ou você vai visualizar coisas mesmo, e ela é considerada a medicina do novo tempo, né? Então, o que significa a gente olhar para isso e pensar no novo tempo, né? Então, ela vem como te libertar de coisas, né? Ou seja, você encerra os ciclos ali, você com certeza tem os teus as tuas coisas internas para trabalhar, que a gente tem, que é só nossa. E ali você consegue encerrar ciclos, né? Consegue olhar para tudo isso e vir com um novo padrão de pensamento, uma nova estrutura. E também o início dela, a gente normalmente faz a parte da reza junto para os ancestrais. Olá, Ana Luísa Zils, tudo bom? E a gente, então, no início, quando a gente vai fazer o início da ritualística, a gente faz essa reza da folha e a gente vai rezando para os ancestrais. O que é isso? A gente está chamando eles, a gente está ali rezando junto com os ancestrais para que esse ritual seja do novo tempo, né? Então, ou seja, sejam bem-vindos. E o que acontece? Quando você está ali, que você vai beber, é um chá, né? Então é preparado de um chá, onde é feita a torra da folha, feito a reza em cima, é servido para todos, né? E você vai se colocar ali, se dar permissão, se colocar nesse estado um pouco mais meditativo, né? E começar a visualizar. Normalmente as pessoas veem os ancestrais indo, que é muito rico, muito lindo, e vindo e dando as bênçãos necessárias. Aí, compartilhando essa visão espiritual, o que são essas bênçãos necessárias, né? O que são eles virem, né? Então, ou por que acontece? Muitas vezes nós estamos no dia a dia aqui e a gente acaba reproduzindo coisas de forma inconsciente, né? E faz totalmente elo com a medicina agir mais no mental. Então, o que acontece? A gente vai
reproduzindo coisas às vezes que a nossa ancestralidade fez e que não são saudáveis. E eles não querem que você reproduza isso, né? Na verdade, eles querem que você sempre vá mais para frente, que você vá mais longe, que você vá para a sua vida, né? Então, quando eles vêm fazer essas liberações, ou seja, eles vêm fazer as bênçãos, eles vêm abençoar para que você entenda aí, né, com mente e coração, que você pode seguir, né? Falando em mente e em coração, é muito importante a gente saber que normalmente, às vezes a gente tá com o emocional desregulado, né? Passou por alguma situação ali que não foi legal. Se o teu mental tá em ordem, você controla, mas se os dois não estão, não dá certo. Então essa é uma medicina que vem também ensinando a gente a trabalhar com o mental, ou seja, a olhar para o mental também, porque ele é uma máquina dentro da gente também, e a gente aprender, porque todo mundo fala que tem um ditado, né, aí no inconsciente coletivo, que é a mente mente, né? E quando a gente começa a olhar para a medicina com um olhar espiritual, a gente vai entender que as coisas que a gente fabrica, as ilusões da mente, somos nós que fabricamos. Né? Então é tudo como está dentro de nós. Aí por isso essa importância de harmonizar mente e coração e de se permitir com que essa medicina haja, né? Então quando eu entrei em contato pela primeira vez com a medicina, ela foi numa reunião, eu sempre conto essa história, foi numa reunião que era pro Museu da Erva Mate aqui na cidade, e das pessoas tendo uma reunião técnica, né, sobre a erva mate, como seria o museu, e atrás de uma dessas pessoas eu ouvi o próprio elemental, né, que a gente chama de alma e espírito, ou seja, eu vi uma energia ali e começou a me dar uma explicação espiritual. Então as pessoas tendo uma explicação técnica e eu em outro olhar tendo essa explicação espiritual, mostrando, olha, aqui estou entrando pelo chakra coroa, estou mexendo no córtex cerebral, e ainda eu entendia exatamente por onde estava passando. Estou descendo pela coluna, mostrava tudo, estou alinhando, daí mostrava toda a nossa coluna, toda a estrutura dos nervos, tudo por onde ia passando, e agora eu vou voltar e saía. Foi muito lindo, muito rico, né? Porque principalmente para mim, me senti abençoada, porque foi na hora que terminou a explicação técnica que subiu, daí a pessoa perguntou, vocês entenderam? Eu falei, entendi tudo. Acabei de ter a aula mais rica da minha vida. Ou seja, de quando a gente, primeiro, estar no propósito, bem-vindo, quem tá entrando agora, quem perdeu o comecinho, depois vai ficar gravado. E então de a gente estar no propósito, estar a serviço, né, e dar permissão, né, porque se eu fosse com uma mente fechada ali, eu ia ficar apenas na explicação técnica como todos os outros ficaram, né. Aí entra a parte de você ser uma mente aberta às coisas, né, como eu venho dizendo, todas as medicinas, os meus trabalhos, sejam até na parte das danças, aqui as que eu acolhi, ou das medicinas, ou dos tratamentos terapêuticos, as práticas que eu utilizo, todos eles foram vindo até mim. Se está certo, até eu. E aí eu fui entendendo o porquê, né? Inclusive o nome que eu utilizo, Ninfa do Amor, que, né, Amarante em aramaico significa servidora do amor. Então, para quem
também não sabia, tem até o meu próprio nome ali, tem a ver comigo, né, com a minha história. E o fato é que dias antes, acho que um mês antes, por aí, eu estava, né, em processo íntimo de tomar banho e abre um portal. Então eu sou uma pessoa que vê quando abre portal, quando tem seres, aura. Essa sempre foi a minha vivência desde criança, né? Então eu tenho a visão aberta, né? E bem-vinda, Vanessa. Depois dá pra ver o comecinho, tá? Então, para mim é sempre normal, né? A gente tá, eu me entendo como um ser divino e como energia, né? Aqui na Terra, nós todos somos energia. Aqui é apenas um acúmulo de energia. Então, para mim ter esse contato ali com o elemental foi normal, gratificante né? Eu fiquei muito feliz. Mas uns dias antes, então, eu estava no meu banho, abri um portal e eram índios que começaram a bater, tá, e fizeram um corredor para que eu atravessasse. Eu fiquei, ai meu Deus, eu vou ou não vou, né? Mas quando eles chamam pro plano astral, a gente, óbvio que vai. E quando a gente sabe que é bom, né? Aí eu fui passando e cada vez que eu ia caminhando ia ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Cheguei no final ali, eles mostraram pra mim como se fosse um tapete de brasas. E eu entendi que era uma prova. Eu sempre passo por provas, tá? Tem mais outra prova que eu passei por causa da erva mate, essa é a primeira. Para saber se era possível, né, eu conduzir. Então, por isso que eu falo, não foi assim apropriação cultural, né? Eu primeiro já comecei com teste. Aí dei uma titubeada, mas passei. Quando terminei de passar, fechou o portal e eles me voltaram. E eu fiquei, ué, o que foi isso? Né? Na hora eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu tenho esse registro. Tinha no meu blog derrubaram no começo do ano, eu não consegui repor tudo. Mas tá lá desenhada a história e eu desenho, né? Então tá o índio ancestral, porque eu entendi que era um índio, era uma ancestralidade minha e eu coloquei que era Guarani. Eu acho que eu coloquei índio ancestral Guarani, alguma coisa assim. E eu senti que era algo meu ali na hora. E desenhei com essa faixinha amarela e fui pesquisar que realmente eles fazem essa passagem ali como um rito de guerreiro, né? Então eu tive que mostrar que eu sou, que eu era no passado, mas que eu sou guerreira e que eu tinha essa possibilidade, né? Foi muito bonito. E depois, então, um mês depois, eu estava nessa reunião onde o elemental da erva mate se apresentou e fez a primeira conexão. Depois disso eu fiquei um ano inteiro estudando na energia com o elemental, ele ia me ensinando. Então, a nível espiritual, as limpezas que são feitas, né? Principalmente entendam que a erva mate ela é uma medicina que trabalha sim muito o nosso mental. Com certeza ela age diretamente, quase derrubei o que eu tenho aqui do lado, diretamente no córtex cerebral, né? E isso o que faz? Por exemplo, se eu masco uma folha de erva mate, olá Neiva, seja bem-vinda. Se eu masco uma folha de erva mate, ela é estimulante, né? Então os chás podem ser considerados estimulantes, mas também em efeitos elas têm vários outros. Mas ali mostrou sobre as crenças limitadoras,
quando a gente faz essa ritualística de forma espiritual, então com toda uma egrégora, com todo um amparo, para eu estar aqui conversando com vocês hoje, né? Ontem eu fiz todo o meu preparo interno, né? Aqui, antes de estar com vocês, eu já estava tomando o chimarrão não é o chá, na época eu tô com a bomba aqui, o chá da erva mate, e já me colocando em sintonia, né? Que é o que a gente vai produzir para vocês hoje aqui. Como ainda não fiz, mas uma provocação para vocês, eu ainda quero fazer uma ritualística assim à distância e enviar as folhinhas da erva mate para que vocês tenham a planta também em casa. Mas quando a gente está assim à distância, né? Então com todo o amparo espiritual aqui do Templo de Ser, a gente acaba fazendo sintonização pela água, né? Por isso que eu pedi para vocês terem aí o copo d'água junto, né? Porque com certeza todos os amparadores que estão aqui, toda a espiritualidade, eu já escutei música guarani, já me reconectei com a minha história, né? Cigana, polonês. Então os poloneses, quando vieram para cá, para nossa região, eles acharam na planta a erva mate ela ser parecida, né, o que ela causava, como a papoula da Polônia, que é uma planta que as pessoas consomem lá também e fazem ritualísticas e fazem chá. Então foi substituída com a nossa planta local, e a gente está no berço da erva mate, né? A nossa região aqui ela é produtora. Eu tenho galhos aqui que foram galhos orgânicos que eu ganhei, né? Então retirados com cuidado, que eu estou utilizando. Também tenho de outro local, tenho de 2 lugares aqui, que daí outro lugar também tem uma oca dos guaranis, né? Que eu tenho a permissão também para quando eu vou fazer às vezes uma ritualística um pouquinho maior, eu consigo estar lá também. Mas então eu vou pedir para que vocês nesse momento fechem os olhos, né? Se coloquem, se alguém quiser colocar alguma música um pouquinho suave para estar aí com vocês, mas o mais importante sempre é o coração aberto e a permissão com que você se dá para ter esses momentos de cura, né? Porque é sobre isso que a gente está falando hoje. É apenas sobre uma cura que parte de uma planta, mas na parte espiritual, né? E vem, se você permitir, com certeza ela vai agir aí em todos os teus campos e vai chegar no físico, mas tudo tem que partir da tua permissão. Então eu vou pedir para que vocês nesse momento fechem um pouquinho os olhos, respirem, se coloquem no centro, na presença. Se você veio aqui e está me ouvindo, porque algo você veio buscar, né? Não foi à toa que você veio até aqui. Vou pedir para que você feche os teus olhos, se conecte contigo mesmo. Respire e dê todas as permissões necessárias para que você abra a tua mente e teu coração para que a gente conecte o nosso plano físico, nosso campo emocional, nosso campo mental lá no ser divino, lá em cima. E a gente vai se vendo envolto por uma luz inicialmente lilás, e vai transmutando absolutamente qualquer resistência, qualquer coisa que tenha nesse momento
para transmutar. E a gente vai se vendo, essa cor vai se transformando em dourado. De dentro para fora, sempre a partir do coração. Tudo está dentro de nós. Tudo está dentro de nós. E essa energia dourada vai subindo, subindo em espiral, espiralando e formando um fio dourado lá para cima e conectando no teu eu superior. E é a partir de lá que a gente vai sintonizar na medicina. E a gente vai selando em volta de você, como se você estivesse numa bolha azul de proteção, com todos os guardiões e com todos os mentores necessários que cuidam de você e que fazem também aqui da parte da egrégora do Templo de Ser. Você vai se sentindo seguro e confortável, seguro e confortável. E nesse momento eu peço para que vocês peguem o copo de água e vai dando a permissão para que essa energia elemental e que também é vegetal, mas que nesse momento vai pelo ar e pela água, pelo ar e pela água, pelo ar e pela água. Para que vocês se conectem com a medicina da erva mate. Eu vou pedir para que vocês, com muito amor, com mente e coração aberto, conectados lá no Eu Divino, se permitam e podem beber a água. Algumas pessoas sentem gosto, outras cheiros, outras a percepção não vem, mas quero que vocês nesse momento se mantenham relaxados, meditativos, quem puder manter os olhos fechados e perceber, deixar que os pensamentos apenas passem, fluam. Permitindo com que a ancestralidade abençoe e direcione os seus caminhos. Que os vossos caminhos sejam limpos. Que suas mentes fluídas direcionadas e que a partir de hoje vocês vão aprendendo a observar a própria mente e aprender com ela.
soltando tudo que precisa soltar. Você simplesmente solta. Solta a tristeza que está guardada, a preocupação. Solta todo aquele peso que não é teu. Solta as dúvidas também. E vai permitindo que a vibração cada vez mais vai fazendo parte do teu ser. E vai sentindo que essa vibração cada vez mais vai fazendo parte de você. Vai fazendo, vai sentindo. E vai soltando tudo que tem para soltar. E hoje a gente vai retornando para si. Sabendo que algo já foi feito, que você teve seu momento e tudo está na permissão. Receba. E quem quiser já pode ir abrindo os olhos e retornando. Eu faço a ritualística completa aqui no Templo de Ser. Eu já fiz algumas vezes no Parque Histórico Iguaçu, onde tem a Oca dos Guaranis, e eu tenho uma permissão para ir lá, não é o espaço sagrado meu, mas eu respeito e consegui uma permissão para estar lá. E por parte da minha mãe, o que a gente chamava então de vó, que era bugra, que eu aprendi recentemente que o termo correto é curiboca, que era guarani com afrodescendente, né? E por isso essa ritualística linda acabou me encontrando. A própria espiritualidade, os amparadores, e também dentro do ritual da erva mate eles foram me mostrando todos os elos dos poloneses na Polônia, de vindo para cá, da minha ancestralidade então cigana polonesa, e se utilizando da erva mate, até vindo minha bisa, a minha avó que me apresentou meu primeiro mate, ainda era docinho, porque ela dizia que para minha vida tinha que ser tudo muito doce. A minha avó, que era a nossa meia indiazinha, onde eu passava sempre as férias. Então hoje eu sou muito feliz e muito grata de fazer essas conduções. Espero que vocês tenham sentido e se conectado com a medicina
E se alguém quiser chamar depois no particular, entender um pouquinho melhor meu trabalho, eu fico muito, muito feliz. Que deu horário, passei 5 minutinhos, eu falei que ia ser meia hora, pontual, essa é a intenção. Gratidão, gratidão, gratidão e até a próxima. Eu quero ver se uma vez por semana estou por aqui agora fazendo a live, vou me organizar melhor, mas a intenção é essa, passar um pouquinho do que eu conheço, um pouquinho, transmitir um pouquinho das energias, das sintonias, para quem sentir aí no coração. Tchau, tchau. Ai, Vanessa, obrigada, obrigada, viu? Vai ter o ritual completo aqui, venha participar que você vai gostar. Ai, gratidão, gratidão, gratidão. Eu faço decoração. É um servir que quando a gente se coloca, a gente realmente se entrega. E é muito bonito, porque eu sinto junto com vocês, né? Passa muita coisa aqui por mim. Gratidão.